Fala galera da Medcoff, a gente está de volta então na nefrologia e agora a gente começa a nossa saladinha de eletrólitos. A gente vai revisar todos os eletrólitos aqui durante o ano, mas eu queria falar hoje para vocês do eletrólito que assim, ele é o grande eletrólito que você vai ser diferenciado na prova. Sim, todo mundo sabe potássio, todo mundo sabe cálcio, mas só você, aluno Medcoffer, vai saber os distúrbios do sódio igual um expert, tá? E para falar de distúrbios do sódio, eu quero te lembrar que a gente precisa comentar sobre hiponatremia, hipernatremia. Não é só para baixo, não é só para baixo nem só para cima, é os dois. Em cada um desses temas a gente vai comentar sobre as causas, sobre a investigação, que é o mais importante para a prova, e sobre o tratamento, que é fácil pra caramba, ok? Então vamos lá. A gente começa de uma revisãozinha básica de para que serve sódio no nosso organismo, tá? Então o que a gente precisa entender é que o sódio, ele é o regente da osmolaridade do corpo. Essa é a grande função dele aqui dentro do nosso corpo. Ele tem muito sódio no extracelular, na água corporal. Então assim, quando eu vou medir a concentração do sódio, a concentração, o poder osmótico do sangue é muito definido pela concentração de sódio. Então, assim, ó, o sódio é o principal determinante da osmolaridade plasmática. Os distúrbios do sódio, por consequência, acabam sendo distúrbios da água também. Então, se eu tenho muita água, o sódio vai acabar dando uma caída. Se eu tenho pouca água, o sódio vai dar uma subida, porque aí a concentração de sódio ele é diretamente relacionado com a água também, né? E assim, ó, a osmolaridade plasmática ela é definida principalmente pelo sódio, porque olha só a fórmula. 2 vezes a concentração do sódio mais a glicose dividido por 18 mais a ureia dividido por 6. Então o sódio, cara, é a única coisa multiplicada dessa forma. Então quase toda a osmolaridade plasmática é por causa do sódio. Então por isso que ele é tão importante na regência da osmolaridade, da concentração do plasma, tá? E lembra que a osmolaridade normal ela é entre 280 a 320 mmol por litro. E quando eu estou falando de osmolaridade, eu estou falando dessa aqui, ó, do miliosmol por volume, que é, no caso aqui, por litro. Mas se eu estiver falando de miliosmol por massa, eu estou falando de osmolaridade. Então tem essa diferençazinha na unidade, mas o valor para fins da nossa prova de residência vai ser exatamente igual. Se for osmolaridade ou osmolalidade, o que muda é a unidade, tá? Uma é por volume e outra é por massa. Tá? E quando eu estou falando agora de osmolaridade efetiva, é o que consegue puxar água. Porque sódio, muito sódio puxa água, tá? Glicose consegue puxar água, mas a ureia não. A ureia é uma molécula muito pequena. Então ela não consegue puxar água. Como que ela faz para fazer esse equilíbrio? Ela não puxa água, ela simplesmente se difunde para os outros compartimentos. Então a ureia ela acaba não entrando no cálculo da osmolaridade efetiva, porque ela não puxa tanta água. Ela não define tanto o poder osmótico do plasma. Então, a osmolaridade efetiva, 2 vezes o sódio, mais a glicose sobre 18. Então, a gente viu aí que o sódio é o regente da osmolaridade. Mas e quem é o regente do sódio? É ele, o segundo órgão mais importante do corpo, também conhecido como o cérebro, tá? E mais especificamente o hipotálamo. Porque quando eu falo de segundo órgão mais importante, é óbvio que o primeiro é o rim, tá? Porque quem faz a tarefa, quem tá lá na luta, é o rim. Então, olha só, o rim vai estar ali filtrando toda a urina, filtrando o sangue, jogando ultrafiltrado no túbulo, concentrando isso e puxando o que precisa. Puxando água, puxando sódio, puxando aí tudo que a gente vai precisar para manter uma osmolaridade normal. Quando a gente tem uma osmolaridade muito alta, tá? Ou seja, está muito concentrado o sangue, a osmolaridade está alta, o hipotálamo vai ler essa osmolaridade vai dizer, isso aqui está errado. Então ele vai produzir um hormônio que a gente chama de hormônio antidiurético. O que o hormônio antidiurético faz? Ele vai lá no túbulo coletor, no receptor V2, e ele faz a célula do túbulo coletor expressar um canal de aquaporina. Essa aquaporina é um canal que puxa água, mas não puxa sódio. Ela só puxa água. Então, quando ela puxa água, ela vai diluir mais o plasma. Então, quando eu puxo água e diluo o plasma, eu tenho uma redução da osmolaridade. Então, o hipotálamo leu uma osmolaridade alta, produziu ADH,
O rim puxou água, é antidiurético, porque quando ele puxa água, a urina ela dá uma contraída, ele puxa água livre e aí ele dilui um pouquinho. Então retém água livre para diluir o sódio plasmático. Essa é a grande importância do hipotálamo na produção do ADH, que é um antidiurético ou também conhecido como vasopressina, tá? E agora a gente já pode falar do que realmente importa, né? Que é distúrbio do sódio, que é o tema da nossa aula. E o primeiro que eu queria te mostrar é esse aqui, ó, hiponatremia, tá? Porque eu tenho certeza que no momento que você leu hiponatremia, você tremeu nas bases. Meu Deus do céu, hiponatremia. Eu não sei nada disso, eu me confundo. Se ADH, antidiurese inapropriada, sódio baixo. Eu quero que você pense em hiponatremia como um distúrbio que você domina. E lembrando, definição é simples, sódio menor que 135. E o primeiro passo para você fazer um diagnóstico da hiponatremia, por que esse paciente está hiponatrêmico, é você calcular a osmolaridade plasmática, tá? Então, usa a fórmula 2 vezes o sódio mais a glicose sobre 18 mais a ureia sobre 6, tá? Calculei a osmolaridade plasmática e eu vou dividir essa hiponatremia no nosso algoritmo diagnóstico em hiponatremia hipotônica, quando a osmolaridade é baixa, normotônica ou isotônica quando a osmolaridade é normal e hipertônica quando a osmolaridade é alta. Agora, Felipe, é o seguinte, como que você está falando de hiponatremia hipertônica se você falou que o sódio é o regente da osmolaridade plasmática? Eu quero que você lembre que não tem só sódio na fórmula. Então, se eu tenho hiponatremia com a osmolaridade alta, geralmente o problema vai ser a glicose, ó. Porque a glicose, embora ela seja dividida por 18, mas se eu tenho uma glicose super alta, como no estado hiperglicêmico hiperosmolar, ou seja, osmolaridade alta por glicose alta, eu vou ter um sódio também que vai ser reduzido. E eu posso corrigir esse sódio para saber quanto que vai estar o sódio normal. Então, a cada 100 mg de aumento, a cada 100 mg por decilitro de aumento da glicemia, o sódio vai reduzir ali em torno de 1,6 a 2,2 mEq por litro, tá? Então, eu posso corrigir o sódio para hiperglicemia. Ou seja, se eu tenho um sódio baixo, mas a glicose está lá em cima, esquece o sódio, o problema é a glicose, tá? Então, você vai conduzir isso de acordo com a emergência, geralmente vai ser um estado hiperglicêmico hiperosmolar. Agora, eu posso fazer uma hiponatremia que quando eu calculo, eu tenho um plasma normotônico, tá? Na verdade, não é nenhum cálculo que eu vou fazer, eu vou medir a concentração de sódio que está falseada pela alta quantidade de triglicerídeo ou paraproteína. E aí, quando eu vou ver a osmolaridade plasmática, eu calculo 2 vezes o sódio, mais glicose, mais ureia. Isso aqui vai até dar baixo, porque eu calculei. Mas o que eu vou fazer, na verdade, para descobrir que está normal, é medir a osmolaridade plasmática, é pedir o exame osmolaridade plasmática, que vai ser medido diretamente no sangue, sem cálculos, a medição, a aferição, e essa osmolaridade está normal. Ou seja, o sódio, a concentração de sódio está falseada, porque lá no plasma eu aumentei a quantidade de fase sólida, ou seja, tem muito triglicerídeo, tem muita paraproteína. Então, quando eu vou dosar o sódio, parece que está mais diluído. Então, esse sódio falsamente baixo, com uma osmolaridade plasmática normal, significa que é uma pseudohiponatremia. Então, como isso cai em questão? Assim, ó, são casos de pseudohiponatremia. Pronto, ele quer saber o exceto nesse caso. Então, o que a gente precisa saber? Letra A clássica que eu te falei, hiperlipidemia, que eu tenho muito triglicerídeo no plasma, aumenta a fase sólida, eu vou dosar o sódio, parece que está mais concentrado. Hiperproteinemia igual, tem muita proteína, aumenta a fase sólida do plasma. O manitol, ele também aumenta a osmolaridade plasmática, e aí eu posso ter um sódio falsamente reduzido, mas a hipoglicemia não. Hipoglicemia não faz pseudohiponatremia, tá? Lembra que a hiperglicemia pode reduzir o sódio dosado e eu tenho que corrigir, mas hipoglicemia não faz isso. Então, pseudohiponatremia, na verdade, não é causada por hipoglicemia. Isso aí ficou fácil. Mas agora, pensa só. Felipe, nada que você falou agora é hiponatremia, porque quando eu tenho hipertônica, o problema é a glicose. Quando eu tenho normotônica, é pseudohiponatremia. É verdade, porque hiponatremia de verdade, se o sódio é o grande mandante da osmolaridade, é hiponatremia hipotônica. Essa é a hiponatremia de verdade. É quando
o volume de água é maior que o volume de sódio, então o sódio realmente está mais diluído, tá? E aí, quando eu vou para a fórmula, se eu tenho qualquer queda de sódio, eu tenho que ter uma queda da osmolaridade, porque olha só, o sódio é 2 vezes o sódio a osmolaridade, então ele é o mais importante, ele é o fator mais importante aqui dessa conta. Então, quando eu tenho um sódio baixo, aí sim, realmente esse paciente tem um plasma hipotônico e tem sódio baixo, é uma hiponatremia verdadeira. Aí eu vou dividir novamente esses pacientes em 3 grupos. Então agora vai anotando. Você já anotou que eu divido primeiro em 3 grupos pela osmolaridade. Quando eu cheguei na osmolaridade baixa, que é a hiponatremia de verdade, eu vou dividir ele de novo em 3 grupos. Que 3 grupos são esses? Os caras hipervolêmicos, os caras normovolêmicos e os caras hipervolêmicos. Hipo, normo e hiper. Cara, olha só. A divisão pela volemia ela é uma coisa clínica. Então, eu quero te mostrar que na questão, eles não vão te falar um exame que vai te falar que é hipervolêmico ou normovolêmico. Não, ele vai falar, por exemplo, exame físico normal. Então, é o paciente que está normovolêmico. Ou ele vai te falar que o cara está com olho seco, boca seca, olho fundo, pele seca. Então, é um cara que está hipovolêmico. Ou ele vai te falar que o cara está edemaciado, que ele está bota algum sinal no exame físico, por exemplo, um piparote positivo, ou então semicírculo de Skoda para te lembrar da ascite, ou então que ele está na ausculta com murmúrio reduzido em bases, para te lembrar de derrame pleural bilateral, para falar que está hipervolêmico. Ele não fala a palavra hiper, normo, ele te dá sinais clínicos, eu quero que você leia bem isso. Então, para a gente dividir, eu quero começar do começo, que é quem está hipovolêmico. Qual o problema de quem está hipovolêmico? Hiponatremia hipotônica hipovolêmica é um cara que está com depressão de volume, porque ele está hipovolêmico, mas é volume e sódio. Então ele provavelmente perdeu algum fluido normotônico ou até hipertônico. Então, paciente que eu dei muito diurético, perdeu muito sódio e água, ou perda gastrointestinal, ou suor excessivo, tá? Aí o que eu quero que vocês lembrem? Se esse cara não está usando diurético e ele tem uma hiponatremia hipotônica hipovolêmica, eu posso ter um sódio urinário menor que 20, tá? E aí eu também posso ter uma osmolaridade urinária maior que 300, ou seja, é o cara que está tentando reter sódio para tentar reter água, tá? Então a osmolaridade urinária está alta e o sódio urinário está baixo, que é o cara que está tentando concentrar o máximo a urina e reter o máximo de sódio, tá? Porque ele está hipovolêmico. Muito parecido com o que a gente viu lá na ira pré-renal, tá bom? Lembrando que eu tenho um paciente hipovolêmico que ele pode perder mais fluido normotônico ou fluido hipotônico e aí ele fica hipernatrêmico, tá? Isso é outro caso. Mas eu tenho alguns casos onde o paciente que perde muito líquido, ele vai ficar hiponatrêmico. Quando isso acontece, para repor isso, eu vou repor líquido. Eu vou repor solução com sódio. Então, posso dar cloreto de sódio a 0,9%, que esse paciente ele vai repor líquido e vai repor sódio também, tá? Eu tenho outro paciente, que é o paciente que está com muito volume, até mais fácil de entender, porque eu estou retendo tanta água que eu estou todo diluído. Isso é retenção hídrica, tá? Quem é esse cara? É o cara que tem um volume de distribuição ruim, é o cara cirrótico, que tem hipovolemia, é o cara que tem insuficiência cardíaca, que está retendo volume. Então, esses caras, eles vão estar hipovolêmicos e eles vão ter também, eles podem ter um sódio urinário menor que 20 também. Então, eles estão tentando reter sódio? Estão, porque o sódio está baixo, mas o rim parece que está... O rim deles parece que também está tentando reter aí bastante água, tá? Por causa de uma hipoperfusão relativa, que acontece principalmente no cara com insuficiência cardíaca. E aí a osmolaridade urinária também costuma ser um pouquinho mais alta, acima de 300, tá? Mas aí eu posso ter um paciente com hiponatremia hipotônica isovolêmica. Então assim, ó, o paciente que está com pouco volume e está com sódio baixo, eu tenho que dar volume para normalizar o sódio. O paciente que está com sódio baixo e muito volume, eu tenho que tirar o volume. Então posso tentar dar diurético, resolver a hipervolemia. Resolva o volume se o volume é um problema. Agora, quando o cara está hiponatrêmico, é hipotônico e é isovolêmico, não adianta resolver o volume, que o volume está normal, aí eu vou ter que ir para a osmolaridade urinária, porque isso vai me ajudar a fazer o diagnóstico entre um paciente que está ingerindo muita água ou um paciente que está com o ADH aumentado. Poxa, Felipe, mas você não falou lá no começo da aula, quando você falou lá explicando como funciona o sódio, que o ADH, quando a osmolaridade está alta, o ADH ele aumenta para eu diminuir a osmolaridade do sangue. É isso que eu falei. Mas olha só, se eu estou com
uma hiponatremia hipotônica, ou seja, a osmolaridade está baixa. Não era para o ADH estar funcionando. Então, se ele está funcionando aqui, é uma síndrome da antidiurese, ou seja, da ação do ADH, inapropriada. É isso mesmo. Então, a gente chegou aqui no maior conceito da aula de hiponatremia, porque é o que a prova mais vai querer te cobrar. É se esse paciente com hiponatremia, ele é uma síndrome da antidiurese inapropriada ou não. Então, o que você viu? Se a osmolaridade não for baixa e se a volemia não estiver normal, não é SIAD, tá? Então, agora, na osmolaridade urinária, eu vou tentar ver se é SIAD ou não. Porque se eu tiver uma osmolaridade menor que 100, eu vou ter um cara que está com a urina super diluída, tá? Então, a osmolaridade está muito baixa. E se eu estou com a urina super diluída, não deve ser SIAD, porque lembra que na SIAD eu estou pegando de volta a água para diluir o plasma, então a urina é concentrada. Então, a SIAD é quando eu tenho a osmolaridade maior que 100. Então, o que acontece quando eu tenho a osmolaridade muito baixa? Eu estou diluindo urina porque eu estou bebendo muita água, mais do que o rim consegue jogar fora. E aí, nesses casos, isso é uma polidipsia primária. E às vezes a gente só vai saber pela osmolaridade urinária, porque a prova vai te esconder que esse cara tem qualquer coisa que ele está bebendo muita água. Então, osmolaridade urinária menor que 100 no cara hiponatrêmico e hipotônico, geralmente é uma polidipsia primária, tá? Agora, se eu tenho uma osmolaridade maior que 100, ou seja, a urina ela está concentrando, mesmo o plasma estando diluído, ou seja, era para eu diluir a urina, só que eu ainda estou concentrando urina. Então, isso aqui é uma ação antidiurética. E isso vai ser a síndrome da antidiurese inapropriada, ou, carinhosamente, como a gente costuma chamar, SIAD. Por quê? Isso aqui é justamente o ponto mais importante da aula, o que mais vão querer saber da prova, se você sabe ou não hiponatremia. Olha só, um aumento inapropriado do ADH pode acontecer, mas também pode acontecer só de uma ação inapropriada. Então, por exemplo, usar uma droga que também vai levar àquela mesma ativação do receptor, que vai levar à incorporação da aquaporina, fazendo igualzinho o ADH costuma fazer. Então, eu quero que você lembre das principais causas de SIAD, tá? Hiponatremia, hipotônica, normovolêmica, com osmolaridade urinária inapropriadamente alta, ou seja, acima de 100, vai ser diagnóstico de SIAD. E as principais causas são essas, ó. Primeiro, droga. Então, não esquece de droga. E também câncer. Então, tumor sólido. Câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, câncer de mama. As principais drogas: tiazídico, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, anticonvulsivante, no geral, quase todos os anticonvulsivantes vão entrar nessa lista. Então, o aldol vai fazer, carbamazepina, valproato, os tricíclicos. Eu quero que você lembre também de algumas causas de hiponatremia que vão fazer, são parecidas com a ação do ADH, que é, por exemplo, a insuficiência adrenal ou o mixedema. E aí eu quero que você veja na questão como é que ele quer saber de SIAD. Olha só. Um homem de 58 anos, segmento de neoplasia pulmonar. A causa geralmente na prova é droga ou câncer. Há 2 dias apresenta sonolência, náusea e vômito. Ao exame, as mucosas estão hidratadas. Eupneico, estável, então exame normal. Ele quer te falar que esse cara tem hiponatremia sintomática. No caso, ele deu sintomas de hiponatremia, mas ele está normovolêmico, mucosas hidratadas. Ao exame laboratorial, glicemia de 80, sódio 127, então ele deu sódio baixo. Osmolaridade plasmática ele já te deu pronta, 260 com valor de referência, então tá baixa. TSH de 6, T4 livre de 1.1 e creatinina e cortisol normais. Qual a hipótese diagnóstica mais provável aqui? Então olha só, ele te deu um sódio baixo, uma hiponatremia hipotônica, normovolêmica, com câncer de pulmão. Então ele quer saber aqui o que é, ó. Provavelmente uma síndrome da secreção inapropriada de ADH, como a gente acabou de ver, tá? O hipotireoidismo central, a gente costuma ver hiponatremia em pacientes mixedematosos, mas não com hipotireoidismo assintomático. O diabetes insípidos é um quadro que vai causar uma diurese ele vai causar uma diurese muito profusa e vai aumentar o sódio, então é uma causa de hipernatremia. E a polidipsia psicogênica é um diagnóstico diferencial. Tá? Então a gente não pode esquecer, mas no caso desse paciente, a gente não tem nada aqui de polidipsia primária, nenhum quadro que leve a gente a pensar nisso. Então acaba que a gente vai marcar SIAD, que ele tem a causa e tem o quadro clínico, ok? E aí eu quero que você lembre das manifestações do sódio, porque quando a gente for fazer
o tratamento, eu tenho que lembrar que hiponatremia, se tem sintoma, eu tenho que tratar. E os sintomas, ó, essa questão mostra sonolência, náusea, vômito, mas pode ser muito mais grave. Eu posso ter coma, posso ter convulsão, posso ter geralmente um quadro neurológico progressivamente mais grave, quanto mais grave for a hiponatremia. Então, eu quero que você lembre das manifestações do sódio, mas entende assim comigo, ó. Eu tenho um sódio dentro e fora da célula. Mas o sódio de fora da célula, o extracelular, o do plasma, é o que rege a osmolaridade. Se o sódio cai, a osmolaridade do plasma vai cair também. E se a osmolaridade do plasma cair, ele tem menos poder de puxar água. Então, as células vão começar a puxar água e isso vai aumentar a quantidade de líquido intracelular, tá? Se isso acontece muito rápido, isso pode fazer um edema cerebral. Então, as principais manifestações vão ser manifestações neurológicas, tá? E principalmente a depender da velocidade da variação. Porque eu posso ter um sódio que cai, por exemplo, de 130 para 115 em um ano e eu não posso não sentir nada, porque a osmolaridade do intracelular ela vai estar devagarzinho se ajustando à do extra. Mas se eu caio de 130 para 115 em 2 horas, esse paciente ele vai ter sintoma. Esses sintomas podem ir desde uma cefaleia, mas também pode ter coma, convulsão, sintomas mais graves. E para o tratamento, também eu preciso pensar nisso, que quanto mais rápido eu vou repor esse sódio, maior a chance de eu ter sintoma, tá? De eu ter problema. Porque se eu reponho muito rápido, eu acabo aumentando a osmolaridade fora da célula muito rápido e eu puxo água da célula muito rápido. E no sistema nervoso eu posso desmielinizar. Então, eu vou tratar as hiponatremias hipotônicas lentamente, mas principalmente de acordo com a volemia, tá? Lembrando que hipertônica não é hiponatremia verdadeira e isotônica também não. Só as hipotônicas são verdadeiras. Nas hipotônicas, eu vou tratar as hipervolêmicas de acordo com a volemia. Então, hipervolêmica, diminuir, dar diurético, reduzir a volemia, tudo. Se eu estou com uma hipovolêmica, eu vou repor volume. E se ele tem hiponatremia aguda sintomática, eu vou tratar esse paciente com tratamento rápido, ou seja, eu posso fazer um bolos de cloreto de sódio a 3%, 100 ml ali de cara, tá? Cloreto de sódio 3%, galera, segredo, não tem para vender, não tem no hospital, na prescrição. Eu preciso mandar fazer, tá? Como que eu faço? Eu prescrevo o cloreto de sódio a 0,9%, 890 ml, e a ampolinha de cloreto de sódio a 20%, 110 ml. Tá? Se eu quiser fazer só 500 ml, eu faço metade desses volumes, mas eu misturo 0,9 com 20% para eu fazer uma solução a 3%, que é a solução que a gente vai usar para reposição, que vai ser cobrado em prova. 0,9 tem pouquíssimo sódio, então é 154 mEq por litro no 0,9%, o que é quase o sódio do plasma. Isso não vai te ajudar a repor rápido, eu vou ter que dar muito volume. O 20%, ele tem aí 3.420 por litro. Então isso é muito sódio. Não dá para botar isso na veia. O paciente ele é muito hipertônico, não pode fazer infusão na veia. Então vou fazer uma solução mais hipertônica, misturando os dois a 3%. Ela tem em torno de 513 mEq por litro, o que vai me ajudar a repor o sódio com menos volume. E eu posso fazer um bolo de 100 ml rapidamente. Se eu tiver um sódio que caiu muito rápido, aí eu vou tentar subir ele um pouquinho para melhorar sintoma, tá? De forma mais normal, mais comum, a gente vai fazer uma reposição que não vai ultrapassar 10 mEq por litro no dia. Porque se eu reponho o sódio muito rápido, eu aumento a osmolaridade do extracelular muito rápido, aí eu vou puxar a água das células. Só que no cérebro ele não gosta disso. Eu posso fazer uma desmielinização osmótica. E aí isso vai fazer um dano neurológico que pode ser irreversível. Então vamos pensar assim. Um paciente que está com sódio de 135 e eu vou fazer 1 litro de solução que tem um sódio de 135 mEq por litro. Então aqui, ó, eu adicionei 1 litro de água, mas nessa água eu adicionei mais 135 mEq de sódio. Então no final eu aumentei o líquido e aumentei a quantidade de sódio do contingente total. Eu não vou mudar a natremia, vai continuar 135 mEq por litro. Adicionei uma solução isotônica, tá? Então assim, para eu conseguir pensar quanto que eu vou repor, eu tenho que pensar o quanto aquela solução vai mudar a natremia. Então, eu vou ver a variação de sódio de cada solução. O sódio da solução, eu vou subtrair do sódio do paciente. E aí eu divido isso pela água corporal total e eu estou adicionando mais 1 litro.
Então, vou botar mais um. Isso aqui é a famosa fórmula de Adrogui. Lembra que a água corporal total eu posso calcular de alguns métodos diferentes, mas o mais fácil para a hora da prova é considerar que as mulheres, elas têm metade do... é 0,5 vezes o peso e o homem é 0,6 vezes o peso, que o homem tem mais água corporal total, tá? Nos idosos, eu vou considerar um 0,4 para as mulheres e 0,5 para os homens idosos. Então, assim, ó, isso por causa da distribuição de gordura que é maior nas mulheres. E aí, eu posso usar a solução mais comumente de cloreto de sódio a 3%, que tem 513 mEq por litro. Tá? Então, essa solução, eu fico repetindo o tempo todo, solução de 3%, 3%, 3%, porque cai em prova marcar 3%. Coisa boba, mas cai, tá? E aí, quando eu uso a fórmula de Adrogui, o sódio desejado, então vamos fazer assim, ó. Eu tenho a solução de 513 e eu tenho um sódio sérico de 123. 513 menos 123, e aí eu vou dividir pela água corporal num homem de 70 quilos, vai dar 42 litros de água mais 1 litro, que é o que eu estou botando de cloreto de sódio a 3%, que é o 513 mEq por litro. Então, quando eu faço essa conta, eu vou ver que 1 litro de cloreto de sódio 3% vai variar 9 mEq. Então, se eu quero variar no máximo 10 no dia, talvez o que eu preciso fazer é botar 1 litro de cloreto de sódio 3% para correr durante o dia todo. E aí eu tenho essa variação de 9 mEq por litro. Lembra de dosar sempre o sódio durante o dia, porque isso é um cálculo. Na vida real eu posso ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos, até porque eu posso aumentar a osmolaridade, ativo o ADH, e aí o sódio pode mudar um pouco mais rápido, tá? Respirou? Hiponatremia é fácil. Não esquece essa fórmula de Adrogui, sódio desejado, o sódio da solução menos o sódio do paciente, dividido pela água corporal total mais 1, vai te dar o quanto daquela solução vai mudar no dia, tá bom? Beleza, agora vamos lá. Falar um pouco de hipernatremia. Nossa, Felipe, a gente falou isso tudo de hiponatremia, eu tô com dor de cabeça já, mas agora você ainda vai falar de hipernatremia? Calma, é mais tranquilo. Hipernatremia é um quadro que tem menos causas e a investigação diagnóstica é mais divertida, tá? Então, olha só. Hipernatremia, eu tenho um sódio maior que 145, que é o volume, é o limite superior da normalidade. Normalmente é porque eu perdi fluido hipotônico, então é o cara que desidratou, então a água foi embora, sobrou o sódio e o sódio ficou alto. Geralmente, a sede e a ingesta de água costumam ser o suficientes para corrigir o sódio. Então, o sódio caiu, bebo água, melhorou. A água caiu, o sódio subiu, eu bebo água. Só que acontece hipernatremia principalmente em quem não tem acesso à água. Eu quero que você lembre daquele paciente idoso, aquele paciente acamado, que ou ele não consegue externar a sede dele, ou ele não consegue ir lá buscar água. E aí esse paciente ele pode fazer hipernatremia de forma mais comum, de forma mais frequente, tá? Quando eu vou ver o diagnóstico diferencial, eu vou para a osmolaridade urinária direto. A osmolaridade plasmática aqui não vai me importar tanto. Porque eu preciso ver, a culpa é do rim ou não é do rim, tá? Então, se for uma perda de líquido extra-renal, ou se for um aporte de sódio aumentado, ou se foi falta de acesso à água, ou se foi desidratação, ou se foi que dei muita solução com muito sódio, ou dei muito bicarbonato de sódio, a osmolaridade urinária vai ser alta, porque muito alta, olha só, acima de 600. Como que é isso, Felipe? Tudo isso são causas de aumento do sódio que a culpa não é do rim. Então, eu perdi líquido por outro, sei lá, diarreia ou suor, aporte de sódio aumentado, falta de acesso à água, solução salina, desidratação, nada disso é culpa do rim, tá? Então, o rim só vai estar funcionando normal, ele está tentando jogar fora uma urina hipertônica, com muito sódio, porque tá sobrando sódio e o rim vai estar jogando fora sódio para tentar compensar aí a natremia, tá? Agora, podemos ter também a osmolaridade urinária muito baixa. E aí, nesses casos, onde eu tenho uma hipernatremia com osmolaridade urinária baixa, ou seja, mesmo que abaixo de 300 nesse caso de hipernatremia, mesmo com um sódio plasmático muito alto, eu ainda estou fazendo uma urina super diluída e provavelmente estou perdendo água e isso que está aumentando o meu sódio. Aí eu tenho um problema conhecido como diabetes insípidos, tá? Queria falar para vocês que diabetes é um quadro de poliúria e polidipsia, tá?
Só que no diabetes mellitus eu tenho a urina doce. Eu não sei quem provou, não foi eu, mas a urina do diabetes mellitus é doce. Então eu tenho poliúria polidípsia por um aumento da diurese por um quadro de hiperglicemia, tá? Tenho diurese osmótica por hiperglicemia. Já no diabetes insípidos eu tenho uma urina que não tem gosto, ela é insípida. Então assim, não fui eu que provei também. Mas por que isso acontece? Porque não tem sal na urina, né? Só tem água, eu estou jogando fora a água e estou fazendo o sal aumentar. Então só para você entender de onde vem tudo isso. Então o que acontece aqui é que enquanto o paciente que tem CIAD, ele tem um hormônio diurético indo lá e puxando toda a água e concentrando mais a urina, e aí dilui o plasma, o sódio cai. O paciente que tem diabetes insípidos, ele não tem o ADH. Então, o que acontece? Ele não puxa a água vai toda embora na urina. Então, por isso ele faz poliúria, faz polidípsia. Só que a água livre, porque lembra que o ADH, ele puxa a água livre, ele não puxa a água com sódio. Então, o que acontece? Na urina sai muita água livre e pouco sódio, porque ele não consegue concentrar tanto a urina. O que acontece? Esse paciente acaba fazendo um sódio mais alto e perda de água livre. Poliúria e polidípsia. Ele sente muita sede para compensar a água que ele perde. E aí, como é que é isso? Eu posso ter tanto uma resistência do rim à ação do ADH. Isso pode ser um diabetes insípidos nefrogênico. O que causa diabetes insípidos nefrogênico? Geralmente tem duas coisas que a prova gosta de cobrar. Ela gosta de te cobrar. A hipercalcemia pode fazer uma resistência ao ADH e fazer uma poliúria. E também eu posso ter uma resistência ao ADH por uso de medicação. E o lítio pode fazer isso também. Então quero que você lembre da intoxicação por lítio e também da hipercalcemia. Mas eu também posso ter uma diminuição do ADH central. Como que é isso? No central, eu tenho uma perda da produção do ADH lá no hipotálamo. Então, eu tenho realmente pouco ADH e por isso o paciente urina bastante. Sabe aquele paciente que faz uma neurocirurgia, ou então, geralmente uma cirurgia de hipófise, aí ele começa a urinar. Esse é o paciente que pode fazer um diabetes insípido central. Como eu faço para diferenciar? Eu posso dar o ADH recombinante, né, o DDAVP, que é a desmopressina. A desmopressina tem preparação intranasal, tem preparação intravenosa. Eu posso fazer intranasal e eu vejo se reduz a diurese. Se o paciente continua poliúrico, é um paciente que deve ter um diabetes insípidos nefrogênico, porque ele é resistente à ação do DDAVP. Agora, se ele resolve a poliúria, provavelmente é central, porque aí ele age no rim normalmente. Então, ele não está produzindo apenas lá no hipotálamo. E vamos para a questão. Vamos ver como é que isso é cobrado. Olha só. Exame, um homem de 58 anos com transtorno bipolar, hein? Uso de lítio, hein? Realiza exames de rotina que evidenciam hipernatremia, com sódio de 156, tá? Então, só aqui eu já quero tirar a polidípsia primária, porque isso aqui causa hiponatremia. Vamos lá. Queixava-se de poliúria, mas não apresentava outros sintomas. A glicemia capilar era normal, a osmolaridade urinária era reduzida, ou seja, hipernatremia com osmolaridade urinária reduzida provavelmente é a culpa do rim. Então, é pouco DDAVP, tá? É pouco ADH. E aí não aumentou a osmolaridade urinária quando eu dei desmopressina, ou seja, não resolveu com desmopressina. O problema, então, não é no cérebro, que deve estar produzindo ADH normal, mas o rim que não está respondendo ao ADH. Então, a mais provável etiologia do quadro é hipovolemia. A osmolaridade urinária não é baixa, então não é. Hipopituitarismo também costuma fazer uma insuficiência adrenal. Então, isso aqui costuma causar hiponatremia, também não é. Mas a nefropatia pelo lítio, como eu falei para vocês, ela faz uma resistência à ação do ADH. Eu dei DDAVP, que era para fazer a mesma coisa que o ADH, e não melhorou. Ou seja, a osmolaridade urinária não aumentou depois que eu dei o DDAVP. Então isso aqui é um problema do rim, é um diabetes insípido nefrogênico, que é a letra A, uma nefropatia pelo lítio, que é uma das causas de diabetes insípido nefrogênico. E aí, de manifestação, eu quero que você lembre, se eu tenho muito sódio agora no extracelular, e aí eu vou começar a puxar a água de dentro da célula para igualar as concentrações de sódio. E quando eu puxo água, essa célula ela acaba dando uma murchada e isso pode fazer sintoma neurológico. Olha só, os mesmos sintomas. A depender da velocidade de variação, cefaleia, convulsão, náusea, vômito, sonolência, tudo isso pode acontecer.
E quando eu vou tratar mais ou menos igual, só que agora, em vez de ver a solução hipertônica, como eu estava usando salina 3%, agora eu posso usar uma solução mais iso ou hipotônica, porque agora eu quero diluir o sódio do paciente. Então, olha só, sódio da solução menos o sódio do paciente sobre água corporal mais 1, mesma solução. E aí, se eu quero corrigir o sódio, eu vou usar uma solução hipotônica que pode ser o soro glicosado a 5%, a depender da velocidade que eu quero. Porque ele tem 0 mEq por litro. Então, olha só, quando eu for botar na fórmula, eu estou adicionando 1 litro de água, que é água livre, basicamente, só tem glicose, e não estou adicionando nada de sódio. Então, eu vou diluir o sódio desse paciente com soro glicosado. Ou eu posso diluir de forma mais branda, com uma solução mais hipotônica, mas que tem um pouco de sódio, que seria o soro fisiológico 0,45. Também não costuma ter em todo o serviço, mas eu posso simplesmente diluir o soro normal com um soro glicosado em partes iguais, meio a meio, e eu vou ter um soro ao meio, que é como a gente chama o soro glicosado, o soro fisiológico 0,45%, que de fisiológico já não tem nada, não. É cloreto de sódio 0,45%, que tem 77 mEq por litro. Tá? Lembrando que o 0,9, que é o que a gente costuma usar, que é o mais comum, tem 154 mEq por litro. Tá? Então, quando eu vou fazer o cálculo, vamos fazer uma situação hipotética. Eu vou usar um soro ao meio, com 77 mEq por litro, então o sódio da solução menos o sódio do paciente, 168, que é um hipernatrêmico aí qualquer. E aí, quando eu fizer essa solução, eu faço essa subtração dividido pela água corporal, que é um homem de 70 quilos, aí vai dar 42, mais que estou adicionando 1 litro da solução. Então, eu vou dar uma diluída no sódio desse paciente, e 1 litro, então eu tiro que 1 litro de cloreto de sódio a 0,45 vai variar para baixo, então vai dar menos 2,1 mEq por litro. Então, é uma variação aí bem ok para eu fazer, por exemplo, em 3 horas. Eu dou 1 litro do soro. Se eu quiser variar mais rápido, eu faço uma solução sem sódio nenhum, que é um soro glicosado a 5%. Beleza? Então, isso aqui vai ser como a gente vai variar o sódio, é igual o da hiponatremia, só vai mudar se a solução tem mais sódio do que o plasma ou menos sódio do que o plasma, se eu quero aumentar ou diminuir, tá? Então, é denso, é muita coisa, mas eu tenho certeza que você anotou tudo organizadinho e agora você é um expert em distúrbio do sódio. Então, essa é uma aula que eu quero que você respire, que você anote tudinho e se liga no Coffee Express para você ver o que realmente você precisa guardar disso, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula aí, se for provavelmente uma da nossa saladinha de eletrólitos.